A graça, a paz do Deus, Senhor e Pai da Igreja, a amada Igreja. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nosso sermão nessa noite está neste texto. Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao versículo 17. Romanos 8, de 12 a 17. Nós leremos esse texto daqui a pouco. Meus irmãos, quando nós assistimos filmes que falam sobre tribunal de júri, onde um julgamento é a história principal deste filme, nós nos surpreendemos muitas vezes com os finais. O enredo do filme provoca diversas reviravoltas ao longo do julgamento. Ora, nós temos a plena certeza de que a pessoa que está no banco dos réus é culpado, mas então evidências, provas ou testemunhas começam a fazer nós duvidarmos se a pessoa é culpada ou não. E no final, muitas vezes, tudo o que nós conjecturamos ao longo de todo o livro do filme, no final nos surpreende. Ela é declarada ou algo contra o que esperamos, ou então aquilo que realmente esperamos. Assim, nós nos deparamos hoje com um texto que é uma cena sequente a um julgamento. Quando nós olhamos para aqueles filmes, principalmente americanos, a cena que segue logo após o réu ser declarado inocente, o juiz encerrar os trabalhos e emitir a sentença e dizer que ele é alguém inocente, é um portão abrindo que separava o tribunal daqueles que estavam acompanhando, assistindo todo aquele rito. Então a pessoa inocente pode atravessar aquele portão, se deparar com sua família, abraçar e ser consolado pelas pessoas que amam. Quando nós olhamos para Romanos 8, 12 e 17, nós temos uma cena parecida. Só que diferente de um tribunal, onde é possível reviravoltas sobre saber se a pessoa é culpada ou não, nós estávamos num tribunal onde esta reviravolta não era possível. Paulo em Romanos fala que não havia não há um ser sequer que busque a Deus verdadeiramente, não há um sequer que cumpra a vontade de Deus diante da lei de Deus. Todos devem ficar calados. Nós, quando saímos desse tribunal inocentados pela obra de Cristo, nós sabíamos que éramos culpados. Mas agora nós adentramos para a família de Deus. Esta é a cena retratada do versículo 12 ao versículo 17. Uma pessoa que saiu do tribunal divino, onde era culpada, mas foi inocentada pelo sangue de Cristo, adentrando a família de Deus e agora sendo chamado filho de Deus. Eu convido os irmãos a lerem este texto, só que desde o versículo 1 até o versículo 17 e o versículo 39, para nós termos uma leitura contextualizada. Nosso texto está do versículo 12 a 17, nosso sermão, mas nós vamos ler desde o versículo 1 para contextualizarmos o que estamos falando. Diz assim, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E agora o versículo 39, que diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Pai nosso, estamos diante da sua palavra e como o salmista nós pedimos, firma os nossos passos nela, para que iniquidade alguma nos domine. E se por acaso nos inclinarmos para tal iniquidade, que o Senhor, como um Pai amoroso, discipline-nos como filhos. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a mensagem deste texto, iluminando os nossos corações pelo Teu Santo Espírito. É no nome do Teu Filho unigênito, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto de Romanos 8, 12 a 17, ele é tratado muitas vezes associado com uma doutrina cristã muito preciosa para nós, que é a doutrina da adoção de filhos. A doutrina que mostra que nós éramos filhos da ira, mas então nos tornamos filhos do amor de Deus. Fomos adotados pelo Senhor por intermédio da obra de Cristo. Mas para nós entendermos, e ajudará a nos entender até o que se passou do versículo 1 ao versículo 11, nós precisamos lembrar o que é a história da redenção contada pelas Escrituras. Se os irmãos depois olharem lá em Gênesis 1 e 2, os irmãos poderão perceber que Moisés utiliza palavras muito específicas para falar sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Lá, o primeiro relacionamento que ele mostra é o relacionamento nosso de Deus e nós sendo criaturas dele. Então, se o irmão passar um rápido olho por Gênesis 1, verá que o único título ou nome dado a Deus é Deus. Deus disse, Deus fez, Deus viu, Deus contemplou e viu que era bom. Deus, Deus, Deus. E no final, no versículo 3 do capítulo 2, fala que Deus, como Criador, terminou a obra das suas mãos. Deus é o Criador e nós somos suas criaturas. Primeira noção que Moisés ensina em Gênesis. A segunda noção de relacionamento que ele nos mostra é o relacionamento senhor e servo. Um rápido olhar pelo capítulo 2 de Gênesis nos mostra Moisés associando um outro título, ou melhor, o próprio nome de Deus no relacionamento com Adão e Eva. E lá fala que o Senhor Deus criou o homem do pó da terra. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. O Senhor Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus. Um relacionamento que se aproxima. Porém, nós sabemos, nós que temos as Escrituras por completas, que existe um outro relacionamento entre nós e Deus. Este relacionamento é ainda mais próximo. É o relacionamento que nós podemos dizer, Pai nosso que estás nos céus. É o relacionamento onde nós podemos nos achegar a Deus em oração e não nos dirigir apenas ao Senhor, não nos dirigir ao Deus Criador, mas nos dirigir a alguém extremamente próximo a nós. O relacionamento Pai e Filho. Mas para que nós experimentássemos este relacionamento Pai e Filho,
o verdadeiro Filho de Deus precisou experimentar o oposto. O verdadeiro Filho de Deus começou a experimentar os outros dois relacionamentos, para que eu e você, depois de um julgamento, estivéssemos diante da família de Deus e então fôssemos recebidos como filhos de Deus. Jesus Cristo, o próprio Deus, vem ao mundo, o Filho unigênito de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Ele vem ao mundo e a primeira palavra que ele ouve ao iniciar o seu ministério público é a voz do seu próprio Pai durante o seu batismo, dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Jesus Cristo, relacionamento pai e filho com o Senhor. Depois ele sai dali e vai para o deserto para ser tentado, e Satanás o tenta com as mesmas expressões: "Se tu és o Filho de Deus." Vencidas as tentações no deserto, Jesus Cristo percorre 3 anos de discipulado e ensino na Galileia e na Judeia, e se deparando com demônios, os demônios falam: "Tu és o Filho de Deus, afasta-te, não é a hora de você estar aqui ainda. Tu és o Filho de Deus." Quando ele indaga os seus discípulos, perguntando o que o povo fala, quem ele é, os discípulos uma hora respondem, alguns dizem que é Jeremias, outros o profeta que havia de vir, mas ele pergunta: "Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou?" Pedro, então, se destaca entre os 12 e fala: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus passa 3 anos da sua caminhada e na última semana da sua vida ele fala: "Eu estou indo para junto do meu Pai preparar moradas para vocês." 3 anos de Jesus ouvindo que ele é o Filho de Deus. Mas então, nos últimos momentos da sua vida, horas antes de ser entregue para ser crucificado, ele está no Getsêmani orando ao seu Pai e ele começa com a mesma oração que está no versículo 15, dizendo: "Abba, Pai, se possível, passa de mim o cálice." Mas ele não veio para experimentar apenas o relacionamento pai-filho. A oração que começa com Abba, Pai, muda e passa a ser: "Mas faça-se a sua vontade." O Filho de Deus experimenta o relacionamento Senhor e servo. E nós lembramos das palavras de Paulo aos Filipenses que dizem: "Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se em forma de figura humana e reconhecido como homem." Mas vai além. Ele está pendurado sobre o madeiro durante 6 horas, das 9 horas da manhã às 15 horas da tarde. E então, em seu último suspiro, ele abandona a ideia de pai e filho, nem mesmo a ideia de senhor e servo. As palavras que saem da sua boca é: Deus meu, por que me desamparaste?" O filho experimentou o relacionamento num caminho oposto. Começando como pai e filho, experimentou o relacionamento senhor e servo, para no final ser pendurado no madeiro em nosso lugar como uma criatura e ser considerado maldito perante o seu Criador. Pois bem, é porque ele experimentou isso em nosso lugar que nós podemos dizer como Paulo no versículo 1, "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Porque ele experimentou a condenação em nosso lugar. O Filho de Deus experimentou a condenação em nosso lugar. E nós podemos ter a certeza que Paulo expressa no versículo 39, que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Versículo 12 de nosso texto vai nos mostrar um relacionamento que é testificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, mas a ideia do versículo 12 ao versículo 17 vai além. O Espírito Santo não apenas testifica que somos filhos de Deus, mas o Espírito Santo testifica que é melhor ser filho de Deus do que supostamente ser livre. É melhor ser filho do que ser livre. Essa é a ideia que nós vamos ver ao longo dos 5 versículos.
E a primeira ideia que Paulo nos mostra é a ideia de que, sendo filhos, nós temos uma responsabilidade para a vida. Sendo livre, nós temos uma responsabilidade para a morte. Sendo filho, há uma dívida para a vida. Sendo livre, há uma dívida para a morte. Versículo 12 fala: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Esses 3 versículos devem ser entendidos à luz do versículo 1 ao versículo 11. Ele começa assim, é uma conclusão de todo o argumento que ele vem na sessão anterior. E lá ele contrastou em vários momentos a ideia daqueles que estão na carne e daqueles que estão no Espírito. Os que estão na carne cogitam das coisas da carne, os que estão no Espírito cogitam das coisas do Espírito. Os que estão na carne caminham para a morte, os que estão no Espírito caminham para a vida. E ele começa o versículo 12 dizendo: assim somos devedores, porém não à carne. E ele interrompe o argumento. Ele fala: assim somos devedores não à carne. E na lógica que vem dos versículos anteriores nos mostra que nós temos uma dívida com o Espírito. Nós temos uma responsabilidade. Mas como ele vai dizer nos versículos 13 e 14, esta responsabilidade não é a mais de um escravo diante do seu senhor, mas é a de um filho diante do seu pai. A responsabilidade é de alguém que agora pode buscar uma vida de santidade, uma vida que glorifica o Senhor e se santifica para a vida eterna. A expressão assim chama a ideia do versículo 11, que fala que se em nós habita o Espírito, o mesmo Espírito que habita em nós, um dia nos ressuscitará, como ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos. Assim, essa dívida é uma dívida para a vida. É uma dívida que nos impulsiona a uma vida de santificação, a uma vida de planejamento, como alguém que contrai uma dívida e então começa a organizar as suas finanças para atender os pagamentos que se decorrem dessa dívida. Uma pessoa começa a juntar dinheiro para pagar as parcelas, organiza a sua vida financeira para isso, ou então reúne o montante total para quitar a dívida. A ideia é que se nós somos filhos de Deus, nós estamos diante de alguém que nos salvou, mas como o próprio Paulo fala, alguém que se tornou o penhor da nossa herança e que um dia virá nos resgatar. E se um dia ele virá nos resgatar, como nós teremos lidado com a preciosidade que é ser um filho de Deus? Como terá sido a nossa vida? Como terá sido a nossa santificação? É por isso que a primeira ideia que Paulo tem é uma ideia exortativa aqui. Apesar de não ter os imperativos tão comuns, né? Faça isso, deixe de fazer aquilo, nós temos aqui a ideia de exortação, a ideia de dívida. Nós temos uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade como filhos. Versículo 13 fala: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O jogo antagônico de Paulo, que é tão comum ao longo de toda a sua epístola, está de volta ao cenário. Ele começou dizendo que Jesus Cristo é aquele que une judeus e gentios debaixo da igreja, debaixo do seu senhorio. Depois ele falou que mesmo judeus acusando gentios e gentios acusando judeus pelo pecado, todos são condenáveis diante de Deus. E depois ele falou que a vida de Cristo e a sua morte junta novamente judeus e gentios. Aqui o jogo antagônico continua. Só que dessa vez há a exclusividade. O viver em Cristo é o viver para a vida. O viver na carne é o viver para a morte. Segunda ideia que nós temos no texto está do versículo 15 ao versículo 16. É melhor ser filho, como nós já vimos, porque temos uma responsabilidade para a vida. No versículo 15 ao 16, ele diz que é melhor ser filho porque nós não temos mais medo.
nós não temos mais medo, nós não somos mais dominados por um Senhor que nos escraviza. Nós somos agora dominados por um Pai. Nós nos relacionamos com um Pai. Versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A primeira ideia que Paulo mostra nesse versículo 15 é a ideia de que nós, mesmo vivendo no Espírito, mesmo tendo a responsabilidade com essa vida de santificação, nós ainda somos falhos. Mas quem vem nos cobrar não é o Senhor pecado que nos escravizava. Quem vem nos cobrar é o Pai com o Espírito. É uma diferença nisso. Existe a responsabilidade, existe até mesmo a ideia de disciplina, mas é uma disciplina para um proveito de vida. Não é uma disciplina para um proveito de morte. A responsabilidade continua. Por isso, Paulo muda o tom de uma exortação para nós vivermos de acordo com a dívida que temos, para agora nós temos uma consolação e uma certeza de que se nós falharmos, ainda assim nós temos alguém que nos ajuda, alguém que intercede por nós e alguém que coloca em nossa boca palavras tais como o próprio Filho proferiu. Abba, Pai. Versículo 15 fala que agora nós não precisamos mais viver atemorizados. Nós não precisamos mais ter medo, porque mesmo ao falhar, nós ainda temos, como Paulo fala em outro lugar, um advogado junto ao Pai. Mas aqui ele está enfatizando a obra do Espírito. Ele fala que o Espírito coloca em nossas orações a palavra que Jesus Cristo usou na hora mais angustiosa de sua vida, no Getsêmani, a expressão Abba, Pai, de um relacionamento muito íntimo. A expressão no hebraico dá uma ideia para nós, no português até mesmo fica estranho, a ideia do paizinho, parece até desrespeitoso para nós. Mas no hebraico é uma ideia de proximidade, é aquele com quem eu me relaciono e que eu busco no momento de dificuldade, e aquele que eu compreendo que é o meu único porto seguro, é aquele para quem eu vou buscar quando eu estou em apuros. É o meu Pai. O relacionamento é daquele Pai perfeito, o Pai que você sabe que pode contar. Só que nós, por conta de nossa natureza ainda muitas vezes voltando para os rudimentos anteriores, para as práticas anteriores, nós podemos em algum momento achar que o vacilar descredencia nós do relacionamento com o Senhor. O vacilar, o pecar nos afastaria e não teria mais volta para este relacionamento. Mas agora é um relacionamento de pai e filho. E por isso a certeza de Paulo no versículo 39. Nada pode nos separar, porque o próprio Espírito Santo testifica aos nossos corações que nós somos filhos de Deus. E essa ideia de testificar aqui para Paulo, ele chama à luz algo que se passava praticamente no Antigo Testamento, mas que Jesus Cristo também adota para a ideia de quando duas pessoas na igreja estão em conflito. Quando duas pessoas na igreja estão em conflito, Jesus Cristo lá em Mateus 18 fala que primeiro uma tem que buscar, a que acha que o outro pecou contra ela, vai, confronta o irmão e tenta resolver a situação. Se não, leva 2 ou 3 testemunhas. No Antigo Testamento, a ideia de que, lá em Deuteronômio 17, ninguém poderia ser morto a não ser por 2 ou 3 testemunhas. Se alguém fosse acusado de idolatria por uma pessoa só, ele não poderia ser eliminado do povo de Deus. Mas se 2 ou 3 testemunhas testificassem contra ele, então é morte. As Escrituras têm muito esse jogo. No Antigo Testamento se ressalta a ideia de 2 ou 3 para a morte. No Novo, 2 ou 3 para a vida. No Antigo Testamento, se os irmãos lembrarem da história de Lameque, lembra o Lameque da descendência de Caim? Diz que ele se volta para suas esposas em determinado momento e fala: mulheres de Lameque, um homem me pisou
e eu matei. Um menino me feriu e eu matei. 70 vezes 7 se tomará a vingança de Lameque. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, onde nós lemos a oração dominical, fala que quantas vezes se deve perdoar? E ele fala que é 70 vezes 7. Se a ideia de Lameque é necessário a vingança diante de um pecado, a ideia de Cristo é nós abrirmos mão da vingança e perdoar. Aqui é o Espírito Santo como uma segunda testemunha de que somos filhos de Deus, não para nos acusar para a morte, mas para nos acusar para a vida, ou melhor, para nos defender para a vida. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, veja, os dois juntos, como duas testemunhas de que somos filhos de Deus. É melhor ser filho do que ser livre. Porque um filho tem uma responsabilidade para a vida. Um filho não tem mais medo. Um filho é herdeiro. E essa é a ideia do versículo 17. Como filhos de Deus, nós somos herdeiro. Se como filhos nós somos herdeiros, se nós fôssemos livres, nós não teríamos herança alguma, mas simplesmente a paga de nossas forças ou de nosso trabalho. Versículo 17 fala, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A ideia de Paulo aqui é que nós, na união com Cristo, nos tornamos herdeiros de Deus. Quando nós olhamos para a ideia de herança, nós sabemos que alguém trabalhou, e geralmente é o pai e a mãe, e deixa o fruto do seu trabalho para o filho. Isso é herança. Quem obteve, com o suor do seu rosto, com a força do seu braço, com as suas habilidades, foram o pai e a mãe, e então passam ao filho. Quando nós olhamos para o que Paulo está dizendo aqui, ele fala que nós temos uma herança com o Filho de Deus. No momento em que nós, como filhos, somos herdeiros, vem a outra ideia de Paulo que ele já trabalhou em Romanos. A ideia de que aqueles que vivem exclusivamente pelas suas forças caminham para a morte. Viver de acordo com o Espírito ou unido a Cristo é caminhar para a vida, como nós temos visto ao longo desses 5 versículos. Lá no capítulo 3, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. O que isso contrasta com o texto do versículo 17? Se nós lutarmos por nossas próprias forças, se nós tentarmos vencer o pecado com nossas próprias forças, ou se nós tentarmos viver uma vida livre, dizendo que não tem um Pai sobre nós, não há um Senhor sobre nós, ou não há um Deus sobre nós, nós teremos como resultado o pagamento da nossa própria força. E o pagamento da nossa própria força, segundo as Escrituras, é morte. O salário da nossa própria força é morte. Mas a herança de Cristo é vida. Deixa eu ilustrar isso com a famosa história do filho pródigo, para nós entendermos o que significa participar da herança de Cristo. Filho pródigo, em determinado momento, um dos filhos, um homem tinha 2 filhos, vira para o seu pai e fala, pai, dá-me a minha parte na minha herança e eu viverei a minha vida, eu serei livre. Então ele sai da sua casa e ele vai para outra região e torra toda a sua herança, gasta toda a sua herança. Depois de algum momento ele está vivendo dificuldades, o texto bíblico até fala que ele comia comida de porcos, então ele se recorda do que ele tinha na casa do seu pai. Ele resolve retornar para a casa do seu pai. Ao longo, o pai sai da casa, vê ele vindo no caminho, vai e abraça-o. Então o pai o conduz de novo para casa. O pai o conduz de novo para este relacionamento familiar. Só que então o pai coloca um anel no dedo dele e oferece o boi mais bonito, ou então o boi mais gordo da sua propriedade. Faz uma festa maravilhosa, porque ele disse que o filho dele que estava morto agora está vivo novamente. A felicidade do pai que volta para casa. Mas nós olhamos para este texto e nós nos perguntamos de onde vem o boi e de onde vem o anel. 50% da herança já tinha sido gasta. Os outros 50%, se era essa a partilha da época, eram do outro filho. Ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo é você usufruir
dos benefícios da obra e do sangue de Cristo. É você usufruir o benefício da obra e do sangue do irmão mais velho. Isso é caminhar para a vida e não caminhar para a morte. O que nós aprendemos com este texto? Que o Espírito Santo, ao testificar em nossos corações, junto com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, ele mostra que é melhor estar num relacionamento com o Pai do que num suposto relacionamento de liberdade. Porque muitos podem dizer, é melhor ser livre então do que estar neste relacionamento de submissão ao Pai ou de submissão ao Senhor ou Deus. Mas a suposta liberdade é uma escravidão debaixo do pecado. O Senhor Jesus Cristo nunca mostrou que há essa liberdade. Ele sempre falou que se serve a um Senhor, ou se serve a Deus, ou se serve a riqueza, ou se serve a Deus, ou se serve ao pecado, ou se está num relacionamento com o Pai, ou se está em um jugo de pecado. Está debaixo da escravidão. Para nós, esse texto nos ensina, e eu trago como aplicações, a ideia de que, como filhos, nós temos responsabilidades. Você tem planejado a sua vida de santidade? Você faz um planejamento como se fosse uma dívida de gratidão para com Deus? Você nunca vai pagar essa dívida. Não pense que você será capaz de um dia quitar, como talvez você já quitou uma dívida com o banco ou de um financiamento de carro, de uma casa. É uma dívida inquitável, porque o que foi derramado para comprar, para iniciar este processo foi o precioso sangue do único Filho de Deus. Mas e a nossa vida? Passa por um planejamento como se fosse de uma dívida? O planejamento em que você olha os recursos da sua vida, olha o tempo da sua vida e você dedica ele para esta dívida? Ou você dedica ele para algo que está deixando, digamos, a dívida se aumentar? Como está o nosso relacionamento com o Senhor? A vida de santidade é a vida de um filho de Deus. Aqueles que não estão neste relacionamento pai-filho, que não usufruem do distanciamento de relacionamento de Cristo, não conseguem desenvolver uma vida de santidade. Mas filhos de Deus desenvolvem uma vida de santidade, porque são guiados pelo Espírito de Deus. Você pode colocar na sua planilha, alguns irmãos sabem que eu adoro planilhas, pode colocar na sua planilha, planejar, você pode olhar para a sua agenda e eliminar aqueles momentos onde você estará tentado a se envolver com o pecado. Você pode fazer tudo certinho e daí em algum momento você cai. Saiba que no momento em que você cai, você não precisa ter medo mais, mas você pode ter consolo. Coloque o seu pecado diante do Senhor, confesse o seu pecado ao Senhor, usufrua do benefício de dizer, Abba, Pai. Usufrua do objetivo de chegar aos pés do Senhor e falar, Pai nosso que estás no céu. Usufrua do objetivo de ser do privilégio de ser um filho de Deus, dizendo, não deixais cair em tentação. Quando Jesus Cristo falou estas palavras, ele ensinou os seus discípulos depois dele ter passado pela tentação. O não deixais cair em tentação pode ter uma ideia, uma tradução possível com não os conduza à tentação como o Senhor o conduziu a mim. Você não precisa mais passar por coisas que seriam insuportáveis a você. O Senhor não dá a tentação que nós não possamos suportar, e mesmo no momento em que nós não suportamos, falhamos e caímos, nós podemos nos achegar ao pé de Cristo, ao pé de Deus, em oração e clamar por perdão. Não viva mais atemorizado. Usufrua da sua herança. Usufrua dos méritos de Cristo. Usufrua daquilo que Cristo obteve para você. O autor aos Hebreus fala que este benefício é um acesso novo ao Pai. Como o filho pródigo é recebido pelo seu Pai. É um acesso direto ao trono de misericórdia de Deus. Capítulo 4 fala, se somos tentados, acheguemo-nos até o trono de graça, a fim de receber misericórdia e achar graça. Não abandone uma vida de oração. Não acredite também que somente os seus estudos podem garantir
uma vida de santidade. A vida de um filho é a vida que ouve o que o pai tem a ensinar, mas é a vida também de quem coloca diante do pai os anseios, de quem coloca diante do pai os pecados, de quem coloca diante do pai aquilo que tem sido motivo de tentação. Não lute sozinho. O Espírito testifica aos nossos corações que é melhor ser filho do que tentar ser livre. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra. Nós te louvamos pela oportunidade de estar diante de palavras tão preciosas que mostram este novo relacionamento que temos com o Senhor. Pessoas indignas que eram filhos da ira, mas que agora podem ser chamados de filhos do amor de Deus. Não pelos méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar na obra que Cristo iniciou em nós, a obra que o Espírito Santo iniciou ao remover o nosso coração de pedra e nos dar um coração sensível à sua voz, nos dar um coração que pode compreender a sua lei e viver uma vida de santidade, ou então um coração que sabe que quando erra é possível chegar até o Pai a fim de achar misericórdia. Esta boa obra iniciada em nós há de ser completada, por isso nós vivemos na segurança de que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Confirma isso em nosso coração, ó Pai. Confirma isso em nossas vidas, para que vivamos de maneira que te agrade, para que vivamos neste movimento em que enxergamos a nossa vida e vivemos uma vida de gratidão por sermos primeiro justificados, perdoados de nossos pecados e depois adotados como filhos. É no nome do seu único Filho, o unigênito, que nós oramos. Amém.